palavra de Deus, tá? Não custa nada lembrar, irmãos, que a gente vai estudar em Gálatas, capítulo 3, versículo 1 até o 5, porque a gente se propôs, desde acho que do ano passado, sempre que tivéssemos a oportunidade, trabalharmos ou meditarmos na palavra de Deus em Gálatas, tá? Então a gente já passeou pelo capítulo número 1 inteiro, a gente passou pelo capítulo 2 inteiro, e hoje a gente dá início ao capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, tá? Então essa será nosso trecho, nós estaremos meditando nessa noite. Irmãos, a gente está iniciando um novo ano, né? Terceiro domingo, eu acho, ou quarto domingo que é hoje. E existe muita expectativa nas coisas que nós haveremos de vivenciar, experimentar nesse ano novo. Já estamos vivenciando algumas coisas, mas também muitas coisas nós vivenciamos, experimentamos ao longo desses tantos anos que nós vivemos. Inclusive alguns dissabores, né? Palavra bonita, um dissabor nós vivenciamos, experimentamos, e que muitas vezes nos deixou marcas em nossas vidas, deixou marcas mesmo. E muitos desses dissabores acontecerão novamente. Eu não estou jogando praga, não estou profetizando coisa ruim, mas enquanto a gente está aqui na terra, a gente está passível dessas coisas, vivenciarmos coisas que talvez não sejam tão boas assim. Isso aqui faz parte da nossa vida aqui na terra. E algumas dessas coisas não tão boas assim, algumas são mais fortes, outras são menos fortes, mas invariavelmente essas coisas sempre deixam marcas nas nossas vidas. Seja ela uma doença, seja até mesmo uma topada no calçamento que a gente dê, seja ser demitido do emprego, seja levar um fora da namorada, ou seja, levar um fora do namorado, levar uma surra do pai por alguma desobediência, ser desprezado por alguém que você tem muita afeição, você tem muito carinho. Mas existe dentro dessas coisas que a gente pode citar, que são coisas que são dolorosas, que são ruins de se experimentar, que dói de verdade. Existe um negócio chamado abandono. E seja o abandono de qualquer espécie que você possa pensar. O abandono por si só, ele já é doloroso para quem sofre, mas ele se torna um pouco mais grave, porque normalmente o abandono ele acontece quando tem alguma coisa ligada a ela, como uma deslealdade ou uma traição. Se você já teve a oportunidade de vivenciar um abandono, você sabe muito bem o que eu estou falando. Se alguém já foi desleal com você, você sabe do que é passar por isso. Se alguém já lhe traiu, eu não estou me referindo especificamente a namoro, casamento. Se alguém já traiu a sua confiança, você sabe muito bem como é isso. Você sabe como foi passar por tudo isso. E talvez eu pudesse perguntar a você aqui, como é que foi essa experiência de ser abandonado, de ser rejeitado? Como foi isso? Provavelmente a resposta seria terrível. E talvez muitos de nós atribuiriam a Deus exatamente a força que precisava para se reerguer. Porque a gente sabe que não é fácil a gente viver uma situação como essa, e eu acho que você concorda comigo. Foi um pouco disso que esses irmãos a quem Paulo escreveu essa carta estavam vivenciando. Eu não estou me referindo a relacionamentos interpessoais, mas um ponto que é igualmente trágico, que é exatamente o abandono à pureza do evangelho, em detrimento a um falso evangelho. Esses irmãos Gálatas, aqui a quem Paulo escreveu, eles abraçaram um falso ensino, que dizia que você, para ser salvo, você deveria acreditar em Jesus, era uma boa, mas você precisaria acrescentar obras, coisas que você deveria fazer, exatamente aos méritos de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo não era suficiente. E tudo isso aconteceu por causa de duas facções, por assim dizer,
que eram chamados de judaizantes e os legalistas, que eles entraram nas igrejas da Galácia, que na verdade era uma região, não era especificamente uma cidade ou uma igreja, e esse era o público da Galácia. Só que se você prestar atenção, obviamente a gente está tratando de um texto bíblico, mas não é a primeira vez que isso acontece, que falsos ensinos adentram nas igrejas. Possivelmente você deve conhecer alguém que nos primórdios de sua conversão foi até muito bem doutrinado, foi muito bem ensinado, ele tinha consciência de que de fato foi salvo pela fé em Cristo Jesus, mas com o tempo essa pessoa começou a dar crédito a um formalismo, a um legalismo, na esperança de talvez melhorar até mesmo a sua condição, a sua posição diante de Deus. E nesse sentido, muitas dessas pessoas começaram a se envolver nas mais variadas atividades da igreja. E o fato de se envolverem cada vez mais com as atividades da igreja, meio que subjetivamente ele percebe, acha que vai ganhar pontos com Deus. Outras pessoas, elas começam a procurar algum tipo de segredo espiritual que vai fazer com que essa pessoa se eleve, ou o seu patamar espiritual possa crescer, como se fosse uma espécie de bênção adicional. E o que a gente pode encontrar aqui, irmãos, é que de fato Paulo foi um grande homem de Deus, usado pelo Senhor para apresentar aos Gálatas o evangelho da graça, de que Deus os salvou, o que Deus nos salvou por sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus, de que a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário e a nossa fé nessa obra eram mais do que suficientes para que alguém seja salvo. Mas agora aqueles homens que receberam essa mensagem, eles começaram a se afastar do verdadeiro evangelho. Os Gálatas tinham e estavam aceitando um novo evangelho, não baseado meramente nos méritos de Jesus, mas no cumprimento das leis e dos rituais judaicos, coisa que nunca foi verdade em toda a Escritura Sagrada. Inclusive, é comum, não deveria ser, mas é comum, de pessoas ditas evangélicas ou crentes acreditarem, por exemplo, que a salvação na época do Velho Testamento ela se dava pelo cumprimento dos rituais e dos sacrifícios. Só que quando você observa a Bíblia Sagrada, a gente vai encontrar que a salvação sempre se deu pela fé no Filho de Deus. Os que viviam no Velho Testamento, eles depositavam a fé e a esperança no Messias que haveria de vir. Essa era a expectativa do povo do Velho Testamento. Os do Novo Testamento, aqueles que vieram depois de Cristo, inclusive nós acreditamos, depositamos nossa fé no Messias que já veio, ou seja, Jesus sempre foi o Pedro da salvação, seja para o Velho Testamento, seja para o Novo Testamento, e ninguém nunca foi salvo pelo cumprimento de algum ritual, ou de alguma lei, ou de qualquer outra coisa. Os crentes aqui da Galácia, eles não tinham perdido a salvação, mas eles tinham perdido a alegria e a liberdade de viver, porque eles passavam o tempo todo preocupados em cumprir os rituais e as cerimônias. Eles estavam retornando ao legalismo que era imposto pelos judaizantes, e eram crentes que estavam à beira exatamente da apostasia. E por essa razão Paulo estava extremamente admirado, no sentido de surpreso, porque Paulo ensinou aos Gálatas, aos irmãos da Galácia, apresentou o verdadeiro evangelho, ainda que fisicamente Paulo estivesse doente. Os crentes da Galácia o receberam como se fosse o próprio Jesus, está lá no capítulo 4. Não apenas como uma pessoa, mas também receberam muito bem o seu ensino. Aqueles irmãos foram doutrinados, foram ensinados, receberam a Cristo pela fé. Eles já tinham abandonado o sistema de salvação pelas obras, mas agora retornaram novamente. E o que a gente tem nos 2 primeiros capítulos de Gálatas,
São exatamente Paulo fazendo uma defesa do seu ministério apostólico. Uma vez que esses judaizantes, que esses legalistas, diziam que Paulo não era um apóstolo verdadeiro. E por quê? Qual a necessidade que Paulo tinha de defender o seu apostolado? Simples, a resposta é muito prática, muito simples. É que se de fato ele não era um apóstolo verdadeiro, naturalmente os seus ensinos também deveriam ser desprezados. Não tinha necessidade de atentarem para os ensinamentos dele. E aí quando a gente chega nos capítulos 3 e capítulo 4, a gente vê Paulo fazendo uma defesa feroz sobre a justificação pela fé. A justificação nada mais é do que o entendimento de que Deus nos declara absolvidos, ou seja, nos declara justos apenas pela fé que depositamos em Cristo Jesus. E nessa primeira parte aqui do capítulo número 3, da primeira parte do capítulo 3, Paulo faz uma defesa da justificação pela fé, utilizando a experiência ou as experiências pessoais que os irmãos Gálatas tiveram com o próprio Senhor, mostrando que o que eles experimentaram da união com Jesus, já era uma prova suficiente de que eles já tinham sido aceitos graciosamente por Deus, que por meio da fé na obra completa de Cristo, não havia necessidade alguma de acrescentar alguma coisa à sua salvação, como os judaizantes diziam. Por essa razão, eu lhe convido a fazer a leitura do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, que diz o seguinte: a santa e gloriosa palavra de Deus. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu quero orar mais uma vez, nesse momento. Senhor, apesar de nós, trabalha em nossos corações. Fala conosco, ao ponto de sairmos daqui edificados e que venhamos a colocar em prática tudo aquilo que haveremos de falar. Mais uma vez falando, apesar de nós. Te oro em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu coloquei aqui um tema, tente lembrar e volte para Cristo. Eu não sou muito bom de título, de tema, dessas coisas. Na verdade, sou péssimo. Mas eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente vai estudar nessa noite, tá? E para destacar, eu quero já começar colocando exatamente, destacar meu primeiro ponto. São apenas 2, esses que nós haveremos de meditar nessa noite, tá? Que é abraçar a salvação pelas obras. É insensatez. Está lá no versículo 1, na parte A, quando Paulo vai dizer: ó Gálatas insensatos. Irmãos, Paulo nesse instante, ele começa o capítulo disposto a manter o discurso duro com os Gálatas, pela maneira como eles abandonaram a fé em Cristo. Paulo estava decepcionado, Paulo estava surpreso, Paulo estava admirado, Paulo estava brabo. Tanto é que você vai perceber que essa carta é uma das únicas, se não a única, que Paulo não faz nenhum tipo de elogio a esses irmãos. Em todas as outras, quando ele vai encontrar, você vai ver Paulo lá agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, falando que ora por aqueles irmãos em gratidão. Até mesmo a igreja de Corinto, uma das mais complicadas que nós temos escritas, você percebe que Paulo, ele agradece a Deus pelos coríntios, mas quando você vai olhar pelos Gálatas, não tem nada disso aqui. O livro de Gálatas é só pancada, só
pancada, só pancada. E é por isso que ele começa esse capítulo dizendo assim: ó, Gálatas insensatos. E o termo utilizado aqui, o termo insensato, no original, no grego, é uma palavra que ela significa alguém sem inteligência, alguém sem sabedoria, alguém que é estúpido, alguém que é tolo. E normalmente essa palavra, quando estava lá nos originais, que foi traduzida para insensatos, ela tinha uma conotação que tinha mais a ver com a intelectualidade, ou até mesmo uma condição moral. E nessa passagem especificamente, ela tem duas conotações. Ela tem a conotação espiritual, né, um aspecto espiritual, mas também tem um aspecto da intelectualidade. E Paulo sabia muito bem que os Gálatas, eles não tinham nenhum tipo de problema cognitivo. O problema também era o coração. A condição espiritual que ele se encontrava estava afetando a sua cognição. Porque a sua condição espiritual acabava causando uma espécie de negligência, uma espécie de preguiça em pensar de forma simples e clara que os ensinamentos ditos pelos falsos apóstolos, pelos falsos mestres, eram em verdade. Eles poderiam confrontar aqueles homens que estavam ensinando coisas erradas, mas eles preferiram a preguiça. Quando eles deram ouvidos aos legalistas, quando eles deram ouvidos aos judaizantes, eles não o fizeram porque eles eram inocentes, mas sim pelo simples fato de não pararem para pensar no que estava sendo dito. Eles tinham preguiça, e é praticamente o mesmo texto, a mesma expressão que Jesus utiliza lá em Lucas 24, versículo 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ou seja, os crentes da Galácia, ao ouvir aquelas mentiras que eram proferidas pelos judaizantes e pelos legalistas, eles não usavam da inteligência para confrontar o erro. Eles viam o erro, mas não bateram de frente, eles simplesmente aceitavam. E me permitam abrir um parêntese aqui, tá? Tem muito crente, tem muito cristão que é ganancioso e que ele cai na armadilha de achar que ganhar dinheiro, de que ganhar muito dinheiro vai melhorar a sua vida, vai lhe trazer felicidade. E é por essa razão que eles buscam de maneira irrefletida ou sem freio algum essa riqueza, e muitas vezes dizendo que é Deus que promete essas coisas. Daí quando a gente dá um pulo lá para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, observa como essa passagem é interessante. Ele diz assim, ora, os que querem ficar ricos, eles caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências. Concupiscências, cobiças de bens materiais, está se referindo a desejos pelo prazer sensual, tá? Voltando aqui. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências. E essas cobiças, que seriam concupiscências, né? Essas cobiças, esses desejos são o quê? Ele continua na passagem, são insensatas, ou seja, são buscadas sem pensar, sem ao menos você levar em consideração, é buscada de maneira tola, é buscada de maneira estúpida, mas não simplesmente isso, além de ela ser uma concupiscência insensata, ela é perniciosa, ou seja, ela é nociva. E aí a continuação do texto, e o que é que essa cobiça, que esse desejo de forma estúpida causa no ser humano? Aí o finalzinho do versículo, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Esse é um cuidado que todo crente deveria ter, analisar se o que está sendo dito faz sentido ou não. Mas eu fico besta, para não utilizar outras palavras, quando eu vejo a quantidade de homens e mulheres inteligentíssimos, esclarecidíssimos, caindo em ciladas tão simples. Por exemplo, homens e mulheres que se deixam enganar por ensinos que colocam o homem quase no mesmo patamar de Jesus. Outros vão defender que se você falar alguma coisa, aquela coisa vai acontecer. E eu vi até um vídeo essa semana, acho que foi hoje é domingo, sexta-feira eu acho,
Eu não escutei o áudio, não escutei o vídeo, mas apenas vi a cena. Era um pastor que estava falando, acredito que era um pastor, estava falando na igreja, e tinha muita gente na igreja. E as pessoas saíram dos seus lugares, iam lá e começavam a colocar um monte de dinheiro no paletó do pastor. Pá, pá, colocavam. Um monte de gente mesmo. Colocando dinheiro no paletó do pastor. Eu fiquei com tanta raiva que eu nem vi o final do vídeo lá. E não quis nem escutar o que ele estava dizendo. Mas uma coisa deveria ser destacada. Que independente do que o pastor falou, tinha falado, tinha prometido, me admira pessoas esclarecidas serem tão preguiçosas para raciocinar, que simplesmente se levantam das suas cadeiras e vão colocar dinheiro no paletó do pastor. Onde é que você encontra isso na Bíblia Sagrada? Pessoas como essas, elas poderiam ser claramente chamados de insensatos, assim como Paulo chamou os Gálatas. Essas pessoas estão trocando um evangelho puro e simples por um monte de mentiras. São essas pessoas que estão com suas bases alicerçadas em sentimentalismos e emoções, e não na palavra de Deus. Não é à toa que são jogadas de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, conforme Efésios capítulo 4, versículo 14 vai dizer: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. E aí eu quero trazer minha primeira aplicação, minha primeira lição. Meus irmãos, o guia, o manual da vida cristã é a palavra de Deus. É ela que deve nortear o que nós vamos pensar, sobre o que nós vamos pensar, como nós vamos pensar sobre determinados assuntos. Não é a revista Veja que vai me dizer como é que eu devo pensar sobre alguns assuntos. Não deve ser nenhum jogador de futebol famoso que vai me dizer como é que eu devo pensar a respeito de determinados assuntos. Não é uma atriz de novela, não é um psicólogo fulano de tal, não é o pastor cicrano, muito menos o Big Brother. A nossa maneira de enxergar o mundo e as coisas que no mundo há, a nossa cosmovisão, ela está pautada e deve estar pautada na Escritura Sagrada. É ela que me diz como eu devo enxergar, por exemplo, sobre política, por exemplo, sobre amizade, por exemplo, sobre casamento, sobre como ser um cumpridor de compromissos, sobre ideologia de gênero, sobre aborto. E tem pessoas que dizem assim: mas eu acho que não é bem assim. Pouco importa a sua opinião. O problema é seu se você pensa dessa forma. Eu quero saber o que a palavra de Deus me fala sobre aquilo. Seja a sua posição em relação à ideologia de gênero, o aborto, você deixa de pensar ou pensa, pouco importa. Mas é a palavra de Deus que vai me dizer, por exemplo, o que é que eu devo fazer no dia da minha folga, como é que eu devo me portar no meu trabalho, seja um patrão, seja um empregado, seja qualquer assunto que você possa pensar, nós encontramos a resposta na Bíblia Sagrada. O que ela nos disser é a maneira como nós devemos acreditar. Tem gente, por exemplo, que acredita, crentes, né, por exemplo, que acreditam naquelas correntes de Facebook, né, nem tão, né, hoje não é mais utilizado, mas curtiam, compartilhavam coisas, aquelas correntes, bem que se não fizer isso, vai acontecer alguma coisa. Por exemplo, tem crente que acredita em horóscopo. Você vai no perfil da pessoa, está lá, signo tal. As pessoas estão se deixando levar por tudo que escutam. E o que Paulo vai nos dizer em Romanos 12:2 é muito importante. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. John MacArthur, ele disse o seguinte: fé piedosa e obediência são firmadas pela mente e não pela emoção.
Tem um texto de Atos que eu acho fantástico, cai bem num momento como esse. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Eles não eram levados por emoção, nem se deixavam levar por falsos ensinos, mas tudo o que era apresentado para eles, eles examinavam. Não era no Facebook, não era no Instagram, não era pelo que o filósofo tal falou, não era pelo que o sociólogo falou, não era pelo que o psicólogo falou, mas era na Escritura Sagrada. Voltando ao texto, Paulo, começa o capítulo 3 chamando os Gálatas de insensatos, porque estavam abraçando um outro evangelho. Mas agora Paulo vai continuar o seu argumento, só que agora ele vai utilizar, ele apela para a experiência dos Gálatas enquanto estavam firmados no evangelho, através de 5 perguntas, que na verdade são perguntas retóricas, E é exatamente onde eu entro no meu segundo ponto. Lembre quem te salvou. Está lá no versículo 1, na parte B, até o versículo número 5. Então a primeira pergunta retórica que Paulo faz, tentando fazer com que eles relembrassem tudo o que vivenciaram em Cristo Jesus, ele começa exatamente na parte B do versículo número 5. Leia comigo. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? É possível que a nossa tradução traz o termo fascinou, mas é possível que na sua tradução esteja enfeitiçou. Não sei se é o caso, mas e acho até que talvez a palavra enfeitiçou aqui, ela se encaixa melhor com o sentido que Paulo está falando. Mas sendo enfeitiçou ou sendo fascinou, essa expressão aqui, fascinou, ela traz a ideia de alguém que exerce uma certa influência sobre alguém e que essa influência vence até os sentidos intelectuais e espirituais. Traz a ideia mesmo de lançar um feitiço, de lançar um encanto, mas não da maneira como a gente costuma entender, como uma espécie de bruxaria. Não seria exatamente isso. Era alguém que foi encantado, que foi fascinado pela badalação, pelo afago, pelos mimos que foram dados àquela pessoa. Aquela pessoa se sentiu fascinada. Ou seja, aqueles homens foram enganados pela maneira talvez dócil e pelas palavras bonitas que os falsos mestres chegaram dizendo na igreja da Galácia. Isso fez com que eles se desarmassem e naturalmente começassem a abraçar esse falso evangelho. Ou seja, eles não levaram em consideração o conteúdo, mas talvez por estarem carentes, deram ouvidos a esses enganadores. O Adolf Paul, que é um teólogo que o pastor Hernandes Dias Lopes sempre cita, ele diz o seguinte: a conversa fiada dos falsos mestres praticamente hipnotizou os crentes da Galácia de tal forma que eles não ofereceram nenhuma resistência. Ou seja, eles estavam simplesmente encantados com os falsos mestres e acabaram sendo seduzidos por ele. E aí me permita abrir um parêntese aqui. Eu posso talvez causar um problema. Mas se você escuta, se você dá crédito a pelo menos 2 homens, eu vou citar aqui. Um rapaz chamado Tiago Brunet e um rapaz chamado David Leonardo, que pela maneira como eles falam, como eles agem, de serem benquichos no meio da alta sociedade, porque conseguem atrair vários famosos. Se você escuta esse tipo de gente, você está sendo um insensato, você está sendo enganado, você está sendo hipnotizado e abraçando um falso evangelho. Porque esses homens estão contando mentiras aonde quer que eles estejam indo, massageando o seu ego, o ego das outras pessoas. Eles não pregam o evangelho verdadeiro, se intitulam como pastores, mas não são pastores.
verdadeiramente, sentido estrito da palavra. E eu estava vendo ontem, né, e relembrando isso, e vendo um caso de uma menina que, eu nem lembro de onde era, o local de onde ela era, mas uma menina de 17 anos, que ela morava com os avós, e aí acabou conhecendo, foi numa festa, acabou conhecendo um cara. E aí eles acabaram se conhecendo melhor, aquela coisa toda, o tempo foi passando, foram se conhecendo, ela conhecendo um pouquinho da história dele, aquela coisa, né, bem bonita. Até que chegou o ponto daquela menina de 17 anos, ela acabou descobrindo que aquele rapaz a quem ela estava tendo um relacionamento, ele era um traficante. E ela mesma conta no seu relato, e era o seguinte: só quando descobri, já era tarde, porque eu estava apaixonada. Para resumir a história, por conta de tempo, ela conta que por causa desse sentimento que ele tinha, que ela gerou sobre ele, ela nunca quis abandoná-lo, e por essa razão acabou sendo presa. Não é só o caso dela, de pessoas que se deixam ser atraídas por palavras bonitas, palavras boas, uma boa lábia. A gente vê à torta e à direita, homens e mulheres levando golpes na internet, por exemplo. E obviamente isso expõe o quão nós somos frágeis nesse sentido. A gente parece que gosta de ser iludido. E quanto mais com relação à doutrina, com relação às coisas relativas à Escritura Sagrada. Os Gálatas estavam fascinados, encantados com as mentes desordenadas. E o próprio Paulo vai dizer que os legalistas e os judaizantes estavam agindo pelo poder de Satanás. Pois qualquer ensinamento que diz que a fé em Cristo não é suficiente para a salvação, que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo, isso é um falso ensino. Paulo vai dizer que isso é anátema, amaldiçoado. Desde diziam o tempo todo que era necessário voltar aos antigos rituais judaicos, era necessário circuncidar. William Hendrickson, ele diz o seguinte: um Cristo suplementado, ou seja, com a necessidade de ser completado, é um Cristo suplantado, ou seja, ele é substituível, ele é superado. E aí Paulo continua no versículo, na parte 6, joga os olhos e lê comigo. Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. A ideia mais ou menos aqui do que está escrito aqui é: não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Era como se Paulo dissesse assim: eu mesmo preguei o evangelho de Cristo para vocês. Vocês experimentaram a poderosa transformação que Deus operou em vocês por meio da fé. Vocês tiveram suas mentes renovadas com a verdade da necessidade do Cristo crucificado. Vocês foram ensinados claramente sobre o significado da cruz, sobre o poder de Cristo. Pela fé vocês creram e receberam. Cristo foi exposto por mim a vocês, como se eu tivesse colocado num quadro, num telão de LED. Vocês viram com seus próprios olhos. Tanto é que a própria expressão aqui, exposto como crucificado, é uma expressão que acontecia, a ideia de que era a maneira como os comunicados, como as notícias eram divulgadas no mundo antigo. Quando o rei queria dar uma informação importante para o povo, ou alguém da mais alta patente quisesse assim fazer também, obviamente ele não vai postar nas redes sociais, né? Mas o que é que ele fazia? Ele colocava num cartaz, e colocava esse cartaz, pregava esse cartaz num lugar que todo mundo que passasse pudesse enxergar. Um lugar de grande destaque, para que todos pudessem ver. E nesse sentido, o que Paulo está dizendo aqui, é como se ele tivesse levantado um cartaz, apresentando Cristo para eles. E qual foi a resposta dos Gálatas para Paulo? Eles simplesmente viraram os seus rostos. Então a primeira pergunta retórica que Paulo está tentando trazer à memória aos Gálatas é: vocês esqueceram que eu lhes apresentei a verdadeira razão do Evangelho, que é Jesus Cristo crucificado? Essa foi exatamente o resumo da primeira pergunta que Paulo faz aqui.
A segunda pergunta está lá no versículo número 2. Ele diz assim: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aí você percebe que Paulo vai mesmo que lá no cerne da questão, dá um foco, dá um zoom naquela parte, que seria a parte mais importante. A pergunta é mais ou menos assim: meus irmãos Gálatas, vocês receberam o Espírito Santo depois que cumpriram algum ritual? Ou vocês receberam o Espírito Santo e foram selados por eles através da fé? Óbvio que a resposta seria que eles receberam a justiça de Cristo e receberam o Espírito Santo, assim como eu e você recebemos, no mesmo ato, através da fé. A principal prova de que alguém foi salvo e verdadeiramente transformado é o fato de ter recebido o Espírito Santo. Alguém só pode dizer que é crente verdadeiramente, que alguém é cristão verdadeiramente, se recebeu o Espírito Santo, e se não recebeu, não é um crente verdadeiro. Romanos capítulo 8, versículo 9 vai dizer isso: vós porém não estejais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem um Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 1 João capítulo 4, versículo 3: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. É por isso, irmãos, que eu acho estranho, para não usar outro tipo de adjetivo ou palavra, sei lá, ouvir pessoas que defendem a ideia de que para ter o Espírito Santo, ou para ser mais cheio do Espírito Santo, é necessário uma segunda bênção. Até porque Efésios capítulo 1, versículo 13 vai dizer: tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, não existe uma segunda bênção para se ter o Espírito Santo. Quem não tem um Espírito Santo, ele não está precisando de uma segunda experiência, mas ele precisa de salvação, que é exatamente a primeira experiência. Porque no ato da conversão, quando alguém se converte, alguém é transformado, regenerado, já é o momento em que o Espírito Santo habita em nosso ser. É o que Tito, capítulo 3, versículo 5, vai nos dizer. A partir do momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. E se a gente voltar um pouquinho para o que Efésios estava nos dizendo, quando ele fala sobre recebemos o Espírito da promessa, o termo promessa lá, ele está ligado a uma espécie de pré-pagamento de uma pessoa, feito por uma pessoa honesta. E esse pré-pagamento tinha a intenção de uma compra por definitivo, mas seria com uma espécie de certeza de que o pagamento total seria feito. E o que o texto está nos dizendo? Que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, de acordo com o pagamento já feito, que foi o sacrifício de Jesus, e a promessa é que um dia participaremos das bodas do Cordeiro. O que Paulo está tentando fazer aqui com os Gálatas é fazer com que eles lembrem, com que eles relembrem, que eles foram transformados, que eles foram vivificados, quando ouviram e creram pela fé. E como é que agora eles acham que se conquista o Espírito Santo por meio de obras, por meio de alguma coisa que se faça? Não é tendo uma vida fiel que alguém vai receber o Espírito Santo de Deus, mas ele de fato é o poder por trás da vida fiel. O Espírito Santo não é o objetivo, mas ele é a fonte. E essas coisas precisavam estar muito bem vívidas na mente dos Gálatas, assim como precisa estar na nossa vida. A primeira pergunta de Paulo: vocês esqueceram que eu lhes apresentei a verdadeira razão do Evangelho, que é Jesus Cristo crucificado? Segunda pergunta: vocês receberam o Espírito Santo pela fé ou porque fizeram alguma coisa? Tudo pergunta retórica para fazer com que eles tivessem consciência do buraco onde estavam caminhando. Terceira pergunta, está lá no versículo número 3, acompanhe comigo. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne?
Obviamente, aqui é uma linha de raciocínio que Paulo está criando aqui, está continuando, óbvio, partindo do pressuposto de que, se eles foram selados pelo Espírito Santo, pela fé, que é a segunda pergunta que ele fez, agora ele faz a pergunta mais ou menos assim: se vocês começaram a vida cristã tendo recebido a vida espiritual por meio da fé, como é que vocês podem estar se aperfeiçoando, tendo no orgulho os méritos humanos? Como é que vocês podem receber o Espírito Santo e achar que vocês podem se aperfeiçoar pelo que vocês fazem? E na verdade, irmãos, aqui era o que exatamente os Gálatas pensavam. Eles tinham a ideia de que poderiam se aperfeiçoar, amadurecer na fé, mantendo os rituais judaicos, como já falei. Eles poderiam se santificar observando as leis e as cerimônias. Porém, o que eles não estavam percebendo é que nessa tentativa de observar esses ritos, era uma maneira de abafar o espírito e não o progresso espiritual. Ao invés de eles estarem se firmando no Senhor, eles estavam perdendo tempo e perdendo terreno. Isso, a prova disso é que Paulo, lá no capítulo 1, versículo 6, volta lá os olhos, deixa marcado aí, volta aí uma página, duas, acho que no máximo, que é o que vai estar escrito lá. Paulo vai dizer que admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A expressão estejais passando aqui dá a ideia exatamente de apostatar da fé. Ou seja, não estava existindo um progresso, um aperfeiçoamento daqueles homens, daquele povo. Se o certo é, a gente começa pelo Espírito, naturalmente nós vamos nos aperfeiçoar também no Espírito. O fato de a gente realizar obras não vão nos ajudar a desenvolver a fé. E isso muitas vezes é pregado, é ensinado nas nossas igrejas, das mais variadas, e ainda que não seja dito abertamente. Mas uma das coisas que permeia nossos corações, ainda que a gente não fale, é a gente achar que o se envolver nas mais variadas atividades da igreja, ou nas coisas da igreja, isso vai fazer com que a gente se torne mais maduro na fé, que a gente se santifique na fé. Isso pode até acontecer, mas não é uma garantia. Se você lembrar bem, Jesus estava certa vez conversando, disse a Marta e a Maria, né? Quando Jesus foi visitar elas. Jesus disse assim, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Você está envolvida com as atividades, Marta. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só coisa. E Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ou seja, está preocupado com o ativismo na igreja, se preocupa com o relacionamento para comigo, Marta. A nossa preocupação não deve ser no exagero das atividades, mas a gente deve primar pelo nosso relacionamento com o Senhor, alimentando nossos espíritos com os meios de graça. Paulo sabe muito bem disso e faz questão de mostrar para os Gálatas, para que eles possam refletir a maneira como estão vivendo. Essa foi a terceira pergunta retórica. A primeira, vocês esqueceram que eu lhes apresentei a verdadeira razão do Evangelho, Jesus Cristo crucificado? A segunda, vocês receberam o Espírito Santo pela fé ou porque fizeram algo? Terceira pergunta, vocês receberam o Espírito pela fé e querem se aperfeiçoar por meio de observância dos rituais e lei? Quarta pergunta, versículo número 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. O termo sofreste aqui, no original, ele tem pelo menos dois significados, ou pode significar duas coisas. O primeiro está ligado intimamente ao sentido de dificuldades, de perseguições, de enfermidades. Porém, se a gente for caminhar por esse lado, seria um pensamento muito novo para quem estava falando sobre essas questões. Se Paulo está falando sobre essas questões de sofrimento, de perseguições, seria o único momento da carta em que ele estava falando sobre isso. Por essa razão, muitos teólogos, muitos pastores rejeitam esse ponto de vista. O segundo ponto de vista que talvez Paulo estava se referindo, era se referindo a uma espécie de experiência de vida,
que aí não teria ligação alguma ou diretamente com o sofrimento. Eu acho que faz mais sentido isso lá daqui. Se a gente for por esse caminho, se a gente for por esse lado, a tradução seria mais ou menos o seguinte, ó. Terá sido em vão que tantas coisas experimentasse. E aí, irmãos, eu acho que isso mexe com a gente. Porque é inegável que tanto os Gálatas, como todos os crentes que passaram ao longo da história, em alguns momentos eles sofreram por amor a Cristo. Talvez alguns mais, outros menos. Mas em relação aos Gálatas, a gente não tem nenhum registro que fala sobre isso. Então, por isso não faz muito sentido, até porque eles abandonaram o Evangelho não por perseguição, mas sim por um falso ensinamento. Então, acho que essa questão de experimentar, de experiência de vida, acho que faz mais sentido, tá? Só que a gente não sabe se essa experiência na qual Paulo se refere foi uma experiência boa ou ruim. Mas o contexto nos indica que Paulo se refere aqui são as bênçãos que talvez as bênçãos que os Gálatas receberam por terem se entregado a Jesus. Quais são as bênçãos que nós ganhamos, nós recebemos por nos entregarmos a Cristo? Nós temos pregação do Evangelho, proclamação pública do Evangelho, um ensinamento ou ensinos dioturnamente, que foi o caso de Paulo aos Gálatas. Eles receberam o Espírito Santo quando confiaram em Cristo pela fé e assim foram selados pelo Espírito. É por isso que Paulo meio que pergunta: vocês experimentaram tudo isso em vão? Será que tudo que vocês viveram, que caminharam com Jesus o tempo todo, foi em vão? E aí eu quero extrair mais uma lição, uma aplicação. Paulo está tentando fazer com que aqueles homens relembrassem as experiências do passado que eles tiveram com Jesus. E Deus deseja que nós desfrutemos de todas as experiências que nós passamos ou possamos passar aqui na terra. Deus deseja que a gente tire proveito de cada situação vivida, seja ela boa ou ruim. Eu estava vendo ontem a postagem, né, de Tiago Neves, ele postando que estava grávida. E eu lembro que eu vi um comentário de Geilza é a irmã dele, inclusive membro aqui da nossa própria igreja. E no post de Tiago, lá que ele agradecia a Deus pela bênção de ser pai, ela dizia mais ou menos assim: dizia que Deus tinha lhe devolvido a vida. Para quem não sabe, Tiago teve, ano passado, ele ficou internado por questão da Covid e realmente ficou muito mal mesmo, passou um bom tempo, enfim, mas Deus assim o resgatou de lá. Então ela comentava que Deus tinha lhe devolvido a vida depois de um Covid, para agora lhe abençoar com a graça de ser pai. Eu tenho certeza que ele só tem gratidão no seu coração, até mesmo pelo momento ruim que ele passou. O próprio Spurgeon, ele vai dizer que aqueles que mergulham no mar das aflições trazem pérolas raras para cima. A gente deve ser grato a Deus pelas mais variadas experiências de vida. Só nós sabemos o que a gente viveu ao longo da nossa caminhada. E só nós sabemos que tudo que nós vivenciamos, de bom e de ruim, fez ser quem nós somos hoje. Nós sabemos que talvez aquela demissão que nós tivemos, com o quanto ela foi importante para o nosso amadurecimento, enquanto pessoa, enquanto um crente. Seja era uma decepção, seja era um filho que nós tivemos, foi a conversão, foram os momentos de comunhão com os nossos irmãos, foram as risadas, foram os avanços missionários que nós participamos, as oportunidades que Deus nos deu de servir, de liderar, de ensinar, de tocar, de pregar, de servir. Em todos esses momentos Deus se fez presente. Inclusive tem uma música que nós cantamos aqui, que numa parte lá diz o seguinte: em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos, e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe, só existe porque tu és Senhor. Nada do que a gente viveu até aqui, as perdas e ganhos,
foi em vão. Eu lembro também, agora me veio aqui na mente, a postagem de Gabriel, quando ele estava postando lá que tinha noivado com Késia, colocou um texto lá belíssimo, falando do quanto era grato a Deus pelo que o pai dele, enquanto vivo, pôde proporcionar na questão do cuidado de unir a família dele, a família de Késia, lá com a noiva dele. Nada do que a gente viveu até aqui foi em vão. Nada, absolutamente nada. A gente pode não entender, a gente pode não ter entendido algumas coisas que aconteceram, mas nada disso foi em vão. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, a gente já sabe disso. E era o que Paulo estava dizendo aos Gálatas. Não esqueçam, queridos irmãos, o que Deus já lhes proporcionou. Não esqueçam que foi Deus quem lhes salvou. Não esqueçam que nos momentos mais difíceis de sua caminhada, foi Ele quem lhes carregou em seus braços. Não esqueçam jamais quem Deus é na vida de vocês. E aí Paulo chega na quinta pergunta, que ele vem trazendo o tempo todo, a lembrança das experiências que os Gálatas tiveram com Deus. A primeira pergunta eu volto a repetir: vocês esqueceram que eu lhes apresentei a verdadeira razão do Evangelho, Jesus Cristo crucificado? Vocês receberam o Espírito Santo pela fé ou porque fizeram algo? Terceira, vocês receberam o Espírito pela fé e querem se aperfeiçoar por meio da observância dos rituais e lei? Quarta pergunta: todas as experiências vividas na igreja e com Deus foram em vão? E aí ele vai para a quinta pergunta, que está no versículo número 5. Ele diz o seguinte: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E se você observar bem, essa quinta pergunta, no versículo número 5, é praticamente a mesma pergunta que ele faz lá no versículo número 2. Talvez a gente encontre uma diferença do tempo passado, lá no versículo 2, e tempo presente no versículo 5. Então, um acréscimo do que diz, quando diz assim: e que opera milagres entre vós. Possivelmente Paulo fez esse acréscimo no versículo número 5, porque era no meio dos Gálatas, aconteciam muitos milagres, muitas curas, muitas profecias, aconteciam de pessoas falarem em outros idiomas, outras pessoas interpretarem esses idiomas, grandes manifestações de fé, de esperança, de amor. Mas o que Paulo está tentando dizer mais uma vez aqui é: essas coisas que foram derramadas no meio de vocês e sobre vocês, foi derramada pela obediência à lei ou o fruto da fé em Cristo? E se foi fruto da fé em Cristo, como é que vocês podem querer se afastar da fonte inesgotável de todas as bênçãos para se firmarem em algo sem sentido? Se vocês fazem isso, Gálatas, vocês são de fato insensatos. Se vocês depositam a esperança e a confiança de vocês no que vocês podem fazer, vocês são insensatos. Não existe outra palavra para dizer. Vocês são insensatos. Ó Gálatas. Irmãos, quantas e quantas pessoas que você conhecia já não está no nosso meio mais? Pessoas que frequentavam essa igreja, frequentavam até uma igreja que você fazia parte anteriormente, mas que hoje nem crentes são mais. Pessoas que trocaram o Senhor, trocaram Deus, mesmo depois de tantas demonstrações de amor, de carinho e de cuidado. Mesmo Deus já demonstrando inúmeras vezes a sua graça sobre a vida dessas pessoas. Graças do tipo de oportunidade de ouvir excelentes pregações nas mais variadas igrejas, ouvir excelentes pregadores, tal como a gente tem a oportunidade de ouvir na Consciência Cristã. Quantos e quantos homens e mulheres tiveram a oportunidade de ter sua vida transformada pelo Senhor, sem que Ele exigisse absolutamente nada, a não ser um coração arrependido e depositando a sua esperança em Cristo. Quantos homens e quantas mulheres
já não tiveram a oportunidade de serem mais parecidos com a pessoa que é mais fantástica dessa terra, que já passou por essa terra chamada Jesus? Quantas pessoas já não tiveram a oportunidade de serem aperfeiçoadas por Ele? Quantas e quantas pessoas já não tiveram inúmeras experiências como filhos de Deus e povo dele? Quantas e quantas pessoas não passaram por inúmeros livramentos, inúmeras bênçãos? Tiveram aí inúmeras oportunidades de servir ao Rei do Universo, seja numa recepção, seja num som, seja numa transmissão. Quantas e quantas vezes pessoas experimentaram da graça de Deus serem curadas do Covid, de uma gripe ou de qualquer outra doença? Quantas e quantas pessoas que já não estão no nosso meio, Jesus ou Deus fez andar em fé, amor e esperança, deu um novo coração, deu uma nova família espiritual, deu uma promessa de estar com Ele por toda a eternidade, lhe tirou as vendas dos seus olhos para que pudesse enxergar as verdades espirituais. Quantas coisas a gente pode olhar para dentro de nós nos dias de hoje, para quem nós somos, o que nós temos, e podemos ter a convicção de que foi obra das mãos de Deus, e por alguma razão, ou até mesmo por orgulho, por avareza, por desleixo, esqueceram daquele que um dia fez tudo isso e que sempre cuidou dessas pessoas. Pode ser o seu caso, pode ser que você esteja passando por essa situação, pode ser que você esteja nessa mesma situação dos Gálatas, que está trocando Deus pelas bênçãos de Deus. E o recado que Paulo tem para eles serve para você também. Que nós possamos fazer uma análise no nosso coração, mas não uma análise qualquer, superficial, uma análise verdadeira, uma análise sincera. E percebamos se isso não se aplica à sua própria vida. O que mais Deus precisa fazer para fazer com que você volte para os caminhos dele? Aqui a gente viu o que Paulo falava a respeito das experiências que os Gálatas tiveram com Deus. Você teve suas experiências. Você tem suas experiências. Será que tem valido a pena abandonar tudo isso? Seja ela pela razão que for. Será que vale a pena? Por isso o tema, tente lembrar e volte para Cristo. Lembre quem te salvou. Lembre tudo aquilo que Ele já fez por você. Vamos orar nesse instante. Senhor, eu não tenho como sondar o coração de absolutamente ninguém. Até mesmo o meu próprio coração, eu até mesmo desconheço. O Senhor é quem conhece todas as coisas, que permeiam no meu coração. O Senhor sabe a realidade de cada um desses que estão aqui nesse momento. O Senhor sabe das dificuldades, dos encantos, dos fascínios, da hipnose que talvez muitos de nós estamos sofrendo, a sedução que muitos de nós estamos cedendo. Oh Deus, por favor, fala de forma mais clara, de forma mais vívida, de forma que nós esqueçamos tudo o que nós temos nessa vida para nos apegarmos cada vez mais a Ti. E nesse instante, Senhor, eu não estou me referindo aos irmãos que estão aqui sentados, mas estou me referindo a mim mesmo. Quantas vezes eu mesmo sou seduzido pelas coisas que o mundo oferece e tenho desprezado o Senhor? Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Traz à nossa memória tudo que o Senhor já fez por nós, por pura graça divina. Não porque nós merecemos, porque se a gente olhar para o nosso próprio interior, a gente vai ver que a gente não merece absolutamente nada a não ser condenação. Essa é a grande verdade.
Quando a gente olha e faz uma análise sincera dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, do que tem permeado o nosso coração, é vergonhoso. Oh, Deus, trabalha em nossos corações de maneira tal que o fascínio do mundo, eles não venham a nos encantar. Que nós olhemos para a nossa história e vejamos que o Senhor tem nos carregado desde o ventre até as cãs, como diz o profeta Isaías. Não nos abandona, Senhor, e não nos permita que nós te abandonemos. Seja misericordioso conosco. Essa oração nós fazemos, não baseado no que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas baseado naquele que se entregou e deu a sua própria vida, para que pudéssemos ter vida em Ti. Jesus Cristo, é por meio dele que eu oro. Amém. Queria convidar o grupo de louvor